Enquanto você vê manchetes de guerra, mísseis cruzando o céu do Oriente Médio, petróleo disparando e o Ibovespa caindo mais de 3% em um único pregão, tem investidor grande usando exatamente esse pânico como um ponto de entrada na Bolsa Brasileira. Na semana passada, Estados Unidos e Israel entraram em uma ofensiva direta contra o Irã. E o Irã respondeu fechando o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Qual o resultado imediato disso? O petróleo lá em cima, dólar mais forte, a bolsa em modo pânico e a B3 devolvendo parte importante do rally que a gente viu nos últimos 2 meses. A pergunta que importa para você, investidor, não é só o que está acontecendo. A pergunta certa é: essa queda forte é o começo do fim? Ou é justamente a melhor janela de entrada que temos há muito tempo na renda variável brasileira? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar de forma clara o que está acontecendo de verdade, como isso embate na B3, e o dólar e nos juros, e principalmente, onde podem estar as oportunidades reais de investimento. Ah, e também não podemos esquecer onde estão as armadilhas que podem quebrar o pequeno investidor. Se você se interessa em saber como os acontecimentos mundiais afetam seu dinheiro, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso me motiva a fazer mais conteúdos esclarecedores como este. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Vamos começar pelo contexto. Bem rápido, sem virar aula de geopolítica. Nos últimos dias, os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva pesada contra o Irã, com ataques a alvos estratégicos, inclusive em Teherã e em bases iranianas na região do Golfo. O Irã respondeu com mísseis contra Israel e bases americanas. E o mais importante do ponto de vista econômico, anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz. O recado foi claro: o navio que tentar passar corre o risco de ser atacado. Mas por que isso é tão relevante? Porque ali passa algo como 20% de todo o petróleo que o mundo consome, além de uma fatia importante do gás natural liquefeito. Então, quando o Estreito de Hormuz fecha, o mercado não enxerga só um conflito militar, ele enxerga um choque de oferta de energia. E sabe qual foi o resultado imediato? O petróleo Brent disparou, indo acima da faixa dos $80 o barril, com casas projetando que, se o bloqueio durar, a conta pode facilmente ir acima dos $100. E tem mais: o dólar se fortalece, investidores correm para ativos considerados mais seguros, os juros longos lá fora sobem e as bolsas ao redor do mundo entram em modo risk-off, ou seja, aversão a risco total. E a B3, obviamente, não ficou de fora. Nos pregões da semana, o Ibovespa chegou a cair mais de 3% e com mais de 90% das ações do índice no vermelho. Esse é o pano de fundo. Agora vamos entender por que essa queda dói, mas também porque ela é diferente de uma queda lá do fundo do poço. Para saber se a queda é oportunidade ou não, a primeira pergunta é: de onde a gente está caindo? Nas últimas semanas, a B3 vinha de um modo festa. Em janeiro, o investidor estrangeiro colocou cerca de 26 bilhões de reais líquidos na nossa bolsa. Foi o melhor janeiro em muitos anos, com o Ibovespa subindo mais de 12% num só mês. Já em fevereiro, esse movimento continuou. Mais dinheiro de fora entrando e a bolsa batendo recordes. O índice passando dos 190 mil pontos. E sabe qual era a narrativa? O Brasil está barato em dólar, múltiplos descontados em relação a outros países emergentes, perspectiva de juros mais baixos à frente e um pouco de melhora em risco fiscal. Ou seja, o gringo veio buscar assimetria aqui. Então presta atenção na informação que eu vou te dar. A queda recente não é uma queda de fundo em um momento de pessimismo máximo. Ela é uma realização depois de um rally forte, empurrado principalmente por capital estrangeiro, somado a uma instabilidade momentânea. Mas isso é bom ou ruim? É ruim para quem chegou atrasado na festa e entrou na máxima perto dos 190 mil pontos. Mas para quem tem caixa, sabe o que está fazendo e tem estômago, isso abre uma janela para comprar ativos específicos com desconto. E antes da gente falar dessas oportunidades, eu quero falar de uma outra oportunidade, a de aprender a investir de forma profissional e montar uma carteira de dividendos para viver de renda no futuro. Conheça o meu livro no QR Code ao lado ou no link nos comentários. Bom, agora voltando. Sempre que a gente tem um choque geopolítico relevante, principalmente envolvendo o Oriente Médio e seu petróleo, o roteiro tende a ter alguns elementos em comum. Primeiro vem o pânico,
A bolsa cai, o petróleo sobe, o dólar corre e as manchetes são horríveis. Segundo, o mercado tenta entender se isso é algo pontual ou se é o começo de uma ruptura estrutural que pode gerar uma recessão global. Então, se o conflito é intenso, mas relativamente curto, o que se vê normalmente é a queda forte nas primeiras semanas, seguida de uma estabilização e, em muitos casos, a recuperação parcial ou até total dos índices, depois que o mercado reprecifica o novo patamar de risco. A guerra da Ucrânia é um exemplo. Um choque gigantesco no início, petróleo disparando, mas quem tinha uma posição em energia e commodities conseguiu ao longo dos meses seguintes retornos muito fortes, mesmo com a bolsa sofrendo como um todo. Claro, isso não significa que vai ser igual agora. Cada crise é uma crise, mas serve como referência para entender que comprar no olho do furacão não é por definição errado. O problema é onde você compra e qual é o seu horizonte de tempo. É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Segura aí só mais uns minutinhos, que na sequência eu vou te dar uma estratégia completa para você não fazer a coisa errada nessa crise. Então, quais são os setores e tipos de empresas que podem ser a oportunidade no meio dessa guerra? E quais são as que podem virar uma armadilha, mesmo parecendo baratas? O primeiro bloco de oportunidades são empresas que ganham com o dólar e o petróleo mais caro. Aqui a gente está falando de petroleiras brasileiras, produtoras de commodities e exportadoras em dólar, e alguns nomes do agro e celulose. Quando o petróleo Brent dispara porque o Estreito de Hormuz está parcialmente bloqueado, a receita dessas empresas em dólar aumenta. Se ao mesmo tempo o real se desvaloriza, isso vira um multiplicador de receita em reais. No caso de petroleiras, além do preço do barril, tem a questão do custo. Boa parte da estrutura já está montada, então a variação do preço bate direto em margem, em geração de caixa. Essas empresas já estavam no radar dos estrangeiros antes da guerra, justamente por serem dolarizadas. Elas servem como proteção em cenários de inflação de energia. Quando vem um choque, como aconteceu algumas vezes, a bolsa cai como um todo. Vários setores apanham, mas ativos dolarizados e ligados ao petróleo seguram melhor a queda. E, em alguns casos, até se valorizam. Então, se você já tinha uma tese construída em energia ou commodities, a crise não é um motivo para sair correndo. Pelo contrário, muitas vezes é um motivo para comprar mais. Lógico, sempre com gestão de risco e sabendo o que está fazendo. Segundo bloco de oportunidades, empresas domésticas de qualidade que apanham junto com o efeito manada. Aqui entra grandes bancos, empresas do setor elétrico e setor de saneamento. Esses setores caem mais porque o investidor global não senta para analisar caso a caso. Ele simplesmente quer reduzir o risco em um país emergente. Só que o fundamento de uma boa empresa de saneamento, ou de energia elétrica, ou de um grande banco, não mudaram só porque houve um ataque no Oriente Médio. Claro, tem impacto em juros, tem impacto de atividade, mas não é algo que destrua o negócio no médio prazo. É nesse tipo de empresa que a queda pós-pânico costuma abrir as melhores oportunidades. Então observe, aqueles ativos que você teria na carteira de qualquer jeito e que vinha numa tendência de alta com um fluxo estrangeiro, pode ser a oportunidade que você esperava. Agora, muito cuidado com uma coisa, isso não é um convite para você pegar todo o seu caixa e sair comprando em um único dia. Agora, a forma inteligente de aproveitar esse tipo de crise é, primeiro, ter clareza de quais empresas você quer ser sócio para os próximos anos. Segundo, escalonar as entradas, porque nada pode estar tão barato que não possa cair ainda mais. Então, se for comprar, divide seu capital em 4 ou 5 pedaços. Compra um pedaço agora com essa baixa, deixa outro pedaço para eventuais quedas. E o resto se o cenário piorar e virar uma crise global. E terceiro, combinar ações com proteção em renda fixa e inflação. Você não precisa estar 100% em renda variável para aproveitar as oportunidades. Pode carregar títulos atrelados ao IPCA, como algum prefixado de boa qualidade, e mantendo sempre liquidez para aumentar a mão quando a crise se aprofundar. O objetivo não é acertar o fundo, é olhar daqui a 2, 3 anos e ver que você usou a crise para comprar mais ativos bons a melhores preços. E agora, a parte da armadilha. O lado B da história, os lugares onde a queda pode ser um problema e não uma oportunidade. Pensa no setor de companhias aéreas. O que está acontecendo hoje? Petróleo mais caro,
rotas sendo desviadas para fugir do espaço aéreo em conflito, voos cancelados, passageiros assustados, custo de combustível explodindo. Tudo isso ao mesmo tempo. É combustível para cima e receita pressionada. Nesse tipo de empresa, a crise não é só uma volatilidade de curto prazo. É um impacto direto em margem, fluxo de caixa e risco de crédito. Outro grupo afetado é o varejo, muito dependente de importação e de crédito. O dólar alto encarece as mercadorias. Juros potencialmente mais altos por mais tempo encarece o financiamento dos clientes e o consumidor fica mais cauteloso num ambiente de incerteza. E se você olha para o gráfico, tem ações caindo 20%, 30%. Daí você pensa, nossa, virou oportunidade. Mas muitas vezes o que aconteceu foi uma mudança estrutural no cenário para essas empresas. O que já era caro pode estar ficando menos caro. Continua sendo empresa ruim. E se o choque do petróleo e o câmbio fizer com que o Banco Central aqui e o Fed nos Estados Unidos ficarem mais cautelosos e deixar o ciclo de corte de juros menor e mais lento, essas empresas sofrem duas vezes, com o custo da dívida alto por mais tempo e com o mercado fugindo de risco. Então, cuidado com aquela história que muitos gurus falam, caiu, comprou. Nem toda queda é promoção. Às vezes, é só o preço começando a refletir a verdadeira qualidade do negócio. Agora vamos juntar tudo isso em uma estratégia concreta de 4 passos, para quem ficou até aqui. Primeiro passo, revisar o que você já tem na sua carteira. Se faça 2 perguntas. Pergunta 1. Quais são as empresas que você carrega hoje que estão sofrendo por causa dessas notícias? Olhe para o balanço delas, para o setor e para a tese. Se depois de olhar tudo isso, você ainda quer ser sócio delas por pelo menos os próximos 5 ou 10 anos, então vale a pena comprar mais. Pergunta 2. Quais são as empresas da sua carteira que dependem demais dos juros mais baixos? Ou que estão muito alavancadas? Ou ainda, que estão extremamente sensíveis ao dólar alto? Essas talvez não seja a hora de aumentar a posição, mesmo que estejam a preços atrativos. Talvez seja a hora de reduzir o seu peso na sua carteira. Segundo passo, definir o quanto de renda variável faz sentido para você. Não adianta ver oportunidade e se alavancar de um jeito que te tira o sono. Defina um percentual máximo do seu patrimônio que você quer em ações e trabalha dentro desse limite. Terceiro passo, escalonar o aproveitamento da crise. Em vez de tentar acertar o fundo, pensa em degraus. Degrau 1, compra agora com a bolsa caindo forte. Degrau 2, compra mais se o canal de Hormuz continuar fechado e se o petróleo de fato bater os $100. Degrau 3, deixa caixa para caso os juros não caiam, ou pior, subam. E se a situação estabilizar, você já está dentro, com um preço médio interessante. E aí pode pensar em aumentar mais a posição em momentos de calma. Quarto passo, não esquecer da proteção. Ter uma parte do seu portfólio no Tesouro Direto e em CDBs de bancos grandes ajuda a compensar a inflação de energia se ela vier. E ao mesmo tempo, te dá munição para comprar mais bolsa se aparecerem novas oportunidades. No fim do dia, a grande diferença entre quem aproveita a crise e quem é destruído por ela não é a notícia em si, é a preparação e o processo. E para fechar, vamos recapitular as 3 grandes ideias deste vídeo. Primeira, o que está acontecendo é sério. É um choque geopolítico com impacto direto em energia, inflação e em juros. Mas a queda que a gente está vendo na B3 é puxada pela aversão ao risco dos investidores estrangeiros, em uma bolsa que ainda é considerada barata em dólar em relação a outros mercados. Segundo, crises como essa, historicamente, costumam abrir janelas de oportunidade em setores que são beneficiados por petróleo alto e dólar forte, como exportadoras, empresas de energia e saneamento, que acabam se desvalorizando pelo efeito manada, mesmo com seus fundamentos ainda intactos. Terceiro, ao mesmo tempo, tem setores que a queda pode ser uma armadilha, como companhias aéreas, varejo importador altamente alavancado e negócios muito dependentes de um corte de juros rápido. Ou seja, não é hora de achar que tudo ficou barato, mas também não é hora de entrar em pânico e zerar a carteira. É hora de ser seletivo, de reforçar o que faz sentido no longo prazo e de usar a volatilidade em seu favor. Agora, eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo.
se você está usando a queda para reforçar as suas posições, ou ainda está paralisado pelas manchetes da guerra. Se você quiser que eu traga vídeos mostrando setor por setor e como eu estou ajustando a minha carteira com esse cenário de guerra, comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a situação com mais clareza, deixa o like e compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.